Olá, muito boa noite, minhas amigas, muito boa noite, meus amigos internautas. Estamos aqui para mais uma live pela sua subseção virtual, a sua subseção da OAB da Lapa. O tema de hoje, desafios e perspectivas para as eleições de 2020. E o nosso convidado é o Dr. Alexandre Luiz Mendonça Rolo, que é advogado, conselheiro seccional e diretor do Departamento de Cultura e Eventos da OAB de São Paulo. Doutor Alexandre Rolo, é um prazer, era uma honra ter Vossa Excelência aqui agora na subseção da Lapa Virtual, canal do Facebook. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, presidente Luiz Rogério. É uma grande alegria estar com você, com os amigos da subseção da Lapa. Eu quero aproveitar para deixar aqui um abraço forte também para o nosso querido Martins Gonzalez, nosso vice-presidente, que está participando aqui da live conosco, também ao Wagner, secretário-geral dessa querida subseção, e estender meus cumprimentos também para a doutora Adriana e para a doutora Elizabeth, a nossa secretária adjunta e nossa tesoureira. É uma satisfação estar aqui com vocês, na verdade, na querida subseção da Lapa, e dizer que o trabalho de vocês está repercutindo no estado de São Paulo inteiro. Estão fazendo lives de sucesso e espero que essa nossa também tenha algum sucesso para que a advocacia da Lapa possa conhecer um pouquinho e discutir, conversar um pouquinho conosco a respeito do direito eleitoral. Doutor Alexandre, não tem como essa live não ter sucesso, afinal de contas estamos com o doutor Alexandre Rolo aqui, né? É a nossa estrela da noite. E além disso, temos também doutor Martins Gonzalez, já apresentado aqui por Vossa Excelência. Boa noite, doutor Martins, nosso vice-presidente aqui da subseção da Lapa. Boa noite, doutor Luiz Rogério, doutor Wagner Dias, nosso secretário, doutor Alexandre Rolo. Muito prazer em falar com um colega aqui. E boa noite a todos que nos ouvem aqui hoje nessa live, aqui na nossa subseção da Lapa Virtual. A presença do doutor Alexandre aqui é sucesso sempre, não precisamos nem nos preocupar com isso. Aliás, a nossa preocupação maior é levar conhecimento aos colegas. O sucesso é consequência do trabalho. Obrigado, doutor Martins. Quero também dar boa noite ao nosso secretário-geral, doutor Wagner Luiz Dias. Boa noite, doutor Wagner. Boa noite, presidente Luiz. Boa noite, Martins. Boa noite, Alexandre Rolo. É um maior prazer estar participando dessa live, principalmente com pessoas de gabarito tão alto. E também agradecer aos internautas que estão dispensando um tempinho para nos ouvir. Seja muito bem-vindo, doutor Alexandre. Obrigado, doutor Wagner. Quero mandar também um abraço à nossa diretora tesoureira, doutora Cristina Toninato. Um abraço também à nossa diretora secretária adjunta, doutora Adriana Gomes. E mandar um grande abraço aos nossos internautas que participam dessa live. Aos nossos internautas, lembrando, participem através dos seus comentários aqui em nosso chat. Doutor Alexandre, antes de iniciarmos o nosso tema, eu gostaria que o senhor fizesse aqui algumas considerações sobre esse excelente trabalho que está sendo desenvolvido nesta nova, digamos, não é comissão, é departamento, né? O novo Departamento de Cultura e Eventos da nossa seccional paulista. Queria que o senhor falasse rapidamente sobre o Departamento de Cultura e Eventos, que o senhor desempenha tão bem essas funções, para depois a gente entrar no tema. Vamos lá, presidente. Eu agradeço a oportunidade de esclarecer um pouquinho a respeito do Cultura e Eventos e dizer que, assim como na subseção da Lapa, nós temos agora a subseção virtual da Lapa, nós também, na Comissão de Cultura e Eventos, tivemos que nos adaptar a esses novos tempos. Tempos de pandemia, tempos em que nós, lamentavelmente, não conseguimos mais estar juntos, estarmos todos presentes fisicamente nos locais. Então, nós tínhamos uma comissão que era, basicamente, vamos dizer, 95% analógica, e tivemos que transformar nesse curto espaço de tempo, estamos falando aí de 2 meses, de 15 de março até mais ou menos 15 de maio, são 2 meses, são 60 dias, então em 60 dias a gente teve que fazer essa transformação, presidente Luiz Rogério, de uma comissão que sempre foi 100% analógica,
para uma comissão que hoje está funcionando 100% digital. Nós estamos com os nossos colaboradores todos em home office, ninguém entra no prédio da OAB, ou quem entra, são poucas as pessoas que entram no prédio da OAB, e nós tivemos que fazer essa migração, e acho que estamos fazendo com algum sucesso. Afinal de contas, nós estamos com 2 projetos em pleno curso, o projeto Cultura com Você e o projeto Fala Cultura. No projeto Cultura com Você, nós pedimos, e várias pessoas nos atenderam, que as pessoas gravassem aquilo que a gente chama de mini palestras da própria casa da pessoa. A pessoa fez essa mini palestra, gravou essa mini palestra, nos manda por e-mail pelos canais digitais, então, o e-transfer da vida. Nós recebemos, colocamos isso no nosso hot site, e as pessoas, então, estão tendo acesso agora a palestras 100% online, 100% virtual. A advocacia se inscreve, tem acesso a essa mini palestra virtual, presidente Luiz Rogério, com a seguinte também diferença que nós fazemos aqui na seccional de São Paulo. Quem participa da palestra, assiste a palestra, faz uma doação para as pessoas mais carentes, e o OAB se encarrega de retirar a doação na casa do advogado, na casa da advogada, para a gente transferir, então, essas doações para as pessoas mais carentes. Então, ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando com conteúdo novo, conteúdo digital para a advocacia, e também fazendo bem para aqueles que mais necessitam. Já arrecadamos mais de 200 quilos de alimentos, esses alimentos estão sendo doados para as instituições de caridade. Então, esse é o projeto Fala Cultura. E temos também o projeto Cultura com Você. E o Fala Cultura são lives que nós temos feito também, lives e webinar, também pelo menos 1, 2 por semana a gente tem feito, tudo para levar conteúdo para a advocacia paulista. Muito bem, doutor. Parabéns pelo trabalho. É como nós dizemos aqui na subseção da Lapa, o trabalho não para, né? Realmente, o trabalho pela advocacia não para mesmo. E, doutor Alexandre, feitas essas considerações iniciais sobre o Departamento de Cultura e Eventos, vamos entrar então em nosso tema, desafios e perspectivas para as eleições de 2020. E eu queria iniciar com aquela pergunta que não quer calar. Doutor Alexandre, teremos eleições municipais este ano, 2020? Teremos ou não eleições? Eu acho que é a grande dúvida dos nossos internautas, de todo mundo. Presidente Luiz Rogério, essa é a pergunta cuja resposta vale R$1 milhão, em barras de ouro que valem mais do que dinheiro. E eu diria o seguinte, em relação a essa sua pergunta, o Tribunal Superior Eleitoral tem tentado manter o calendário. Se até hoje, eu posso falar até hoje às 19h45, está mantido o calendário eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral está trabalhando com aquilo que está, na verdade, na Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece que o primeiro turno será no primeiro domingo de outubro, e o segundo turno, onde tiver segundo turno, último domingo de outubro. Isso está previsto na Constituição Federal. O TSE quer trabalhar com a Constituição Federal, quer respeitar a Constituição Federal. Eu quero muito também respeitar a Constituição Federal, mas o fato é que o ministro Barroso, eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral, já disse que também, claro, quer manter o calendário, mas vai depender da pandemia. Então, se a pandemia deixar, nós teremos eleições em outubro, de acordo com a Constituição Federal. Se a pandemia não deixar, aí nós temos que pensar em algumas alternativas. Uma delas é o adiamento das eleições, ainda dentro desse ano de 2020. Então, por exemplo, a gente não teria eleição em outubro, mas poderíamos ter em dezembro. De repente, a gente ganha 2 meses para tentarmos ganhar um pouquinho mais de tempo para a pandemia passar. Ou, se não tivermos condição de fazer em dezembro, que seja o mais rápido possível ainda no ano que vem. Mas aí a gente tem que começar a falar de prorrogação de mandato, os mandatos estão na Constituição, então precisaria mudar a Constituição.
enfim, é uma coisa muito complicada, presidente, até porque quando a gente fala em eleição, isso é importante que aqueles que nos assistem saibam disso. O nosso conselheiro federal, Fernando Freire, por exemplo, é um dos que sabe disso e está nos prestigiando com a sua audiência, o Aldri Rodrigues, a mesma coisa. Quando a gente fala em eleição, na verdade, primeiro domingo de outubro é a data da votação, mas tem uma série de atos preparatórios que antecedem o primeiro domingo de outubro. Então, nós temos, por exemplo, um marco importante para as eleições, são as convenções partidárias, que vão escolher os candidatos. E as convenções partidárias estão previstas para, está na lei das eleições, para serem realizadas a partir do dia 20 de julho. Então, eu pergunto, nós estamos já em 13 de maio, será que nós teremos condição de realizarmos convenções partidárias para a escolha dos candidatos em 20 de julho? Então, assim, TSE, para concluir a minha resposta, o TSE quer trabalhar com esse calendário, quer manter as eleições, mas ele diz que ele vai definir se vai ou se não vai, se vamos ou não ter condições sanitárias para realizarmos as eleições. Essa definição virá no mês que vem, no mês de junho. Então, em junho, TSE provavelmente vai sentar com o Congresso Nacional e eles vão bater o martelo se, por exemplo, haverá necessidade da gente alterar a Constituição Federal, ato das disposições constitucionais transitórias, para que nesse ano de 2020 a gente tenha uma eleição em data diferente do que aquela prevista na Constituição Federal. Doutor Wagner? Doutor Alexandre, não seria interessante se prorrogar os mandatos atuais dos prefeitos até 2022, de modo a unificar a eleição para níveis federais, estaduais e municipais? O que o senhor acha disso? Doutor Wagner, agradeço a sua pergunta. Eu sou radicalmente contra a unificação das eleições. Quero aproveitar para mandar um abraço também para o Milton Godoy, querido amigo de General Salgado, e dizer por que eu sou radicalmente contra a unificação das eleições. Eu tenho para mim, doutor Wagner, que o voto direto, secreto, universal e periódico é cláusula pétrea. Isso está previsto no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º da Constituição Federal, que estabelece como cláusula pétrea justamente o voto direto, secreto, universal e periódico. E digo mais, quando eu falo em eleição ou voto periódico, ou quando a Constituição fala em voto ou eleição periódica, essa periodicidade, para mim, é de 2 em 2 anos. E eu extraio essa periodicidade de 2 em 2 anos dos artigos 29, 44, 77 da Constituição Federal. Se nós fizermos uma interpretação sistemática desses preceitos constitucionais, nós vamos chegar à conclusão que as eleições são realizadas de 2 em 2 anos, e que essa periodicidade tem que ser de 2 em 2 anos. Portanto, eu não me animo a transformar essa periodicidade de 2 em 2 anos em uma periodicidade de 4 em 4 anos, senão daqui a pouco vai ser também de 8 em 8 anos, depois de 16 em 16 anos, e depois a gente termina com a eleição, resolve o problema, entre aspas, é claro que eu estou sendo irônico aqui, paramos de gastar dinheiro, porque há quem diga, e isso inclusive é um argumento sedutor, do senador Major Olímpio. Senador Major Olímpio tem o direito de defender as bandeiras dele, isso eu não tenho dúvida nenhuma, a democracia é isso, mas ele tem direito de defender as bandeiras dele e eu tenho direito de criticar e não concordar, eventualmente, com as bandeiras do senador. Mas o senador Major Olímpio, ele tem dito o seguinte: vamos fazer unificação das eleições, vamos deixar para realizar a eleição só em 2022, e aí a gente pega o dinheiro que seria gasto nessas eleições de 2020 e aplicamos no Covid. Eu digo o seguinte, é muito sedutor essa tese, é muito populista essa tese, mas quando nós estamos falando de dinheiro de eleição, nós não estamos falando, me desculpem a expressão aqui, nós não estamos falando de pouca porcaria,
Nós estamos falando de dinheiro. Ah, mas tem dinheiro público? Tem dinheiro público, sim, mas não estamos jogando dinheiro público no lixo. Nós não estamos falando, vou repetir, de pouca porcaria. Nós estamos falando do financiamento da democracia brasileira. E a democracia brasileira é como aquela pessoa que faz musculação. Você tem que fazer, treinar para o músculo ficar forte. Se eu paro de fazer eleição, você não tem o desenvolvimento democrático de uma nação. Para mim, a democracia é eleição sempre. Eleição, de tanto o povo treinar, quem sabe um dia vai saber escolher direito os seus representantes. Ok. Deixa eu fazer uma outra pergunta. O que o senhor acha com relação a uma reforma a nível dos municípios? Nós temos municípios hoje que têm menos de 5 mil habitantes. E eu entendo, estou falando por mim, né? Entendo que isso existe um gasto muito grande. Então, uma reforma política, eu acredito que poderia reduzir essas despesas, não tirando o direito do eleitor em votar, porque, como você mesmo disse, votando que se aprende. Votando que se aprende. Mas também ter municípios com menos de 5 mil habitantes também é um gasto desnecessário. O que você acha disso, Alexandre? Concordo. Nesse ponto eu concordo com você, Wagner. Eu acho que realmente não tem sentido municípios muito pequenos que no passado foram desmembrados de municípios maiores. A gente tinha no passado municípios maiores cujos gastos tinham razão de ser, digamos assim, e aí começaram a haver desmembramentos. Desmembra um município aqui, cria mais um, cria outro. Com isso, nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil e, portanto, nós temos mais de 5.500 prefeitos, mais de 5.500 vice-prefeitos e mais de 5.500 câmaras municipais. E se cada câmara municipal, em média, tiver 10 vereadores, você pega 5.500 e multiplica por 10, já são 55 mil vereadores. Então, esse seu ponto, essa sua ideia, isso tem sido debatido frequentemente também, eu sou a favor. Eu acho que se o município não tiver condição nem de se autossustentar, porque muitos municípios, eles gastam mais do que a própria arrecadação. Então, isso é uma coisa que realmente não tem sentido. O município arrecada X milhões de reais por ano e gasta mais do que isso. Então, sei lá, vou dar um número qualquer, ele arrecada 10 milhões de reais por ano e gasta 11 milhões de reais por ano, quer dizer, não tem sentido. Se a gente fosse comparar o município a uma empresa, uma pessoa jurídica, e o município até é uma pessoa jurídica de direito público, mas se nós pegarmos aí uma pessoa jurídica de direito privado, uma empresa, a empresa não sobrevive, ela não consegue trabalhar com despesas maiores do que a receita. Então, para esses municípios menores, para esses municípios que não têm arrecadação e para esses municípios onde o gasto é maior do que a arrecadação, eu estou de acordo. Eu acho que poderia haver uma incorporação com um município maior, um município mãe, digamos assim, esse município mãe incorporar um município menor e voltarmos ao que era no passado. Isso já aconteceu. Insisto, eram municípios maiores que foram desmembrados, e eu acho que agora é um movimento contrário, da gente pegar aqueles municípios que foram emancipados, foram desmembrados e voltar para compor o município maior. Doutor Alexandre, doutor Fernando Freire, nosso conselheiro, um abraço, doutor Fernando Freire, esteve conosco aqui em nossa live, ele faz uma pergunta. Como estão sendo as sessões virtuais do TRE-SP? A advocacia eleitoral tem tido espaço de defesa garantido? Tem sim, nós estamos atentos a isso, nós temos uma comissão de direito eleitoral na OAB de São Paulo, na seccional paulista, eu faço parte, inclusive, dessa comissão, nós estamos atentos, temos um bom relacionamento, a OAB
com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. As sessões estão sendo virtuais, né? Não tem possibilidade, infelizmente, de serem realizadas sessões presenciais, então as sessões estão sendo virtuais, estão sendo realizadas basicamente às terças e quintas-feiras. Isso é transmitido, essa sessão virtual, pelo canal do YouTube do Tribunal Regional Eleitoral. A advocacia não só tem espaço, e quem quiser fazer sustentação oral precisa se inscrever, como é normalmente numa sessão presencial, né? Você chega no TRE, faz a sua inscrição e faz a sua sustentação oral. Agora funciona da mesma forma, só que a inscrição é por e-mail. Então, eu mando e-mail, já que o meu processo vai ser julgado naquela determinada sessão, e tenho direito a fazer a sustentação oral normalmente, pelo mesmo prazo, não tem diferença nenhuma. A única diferença é que as sustentações orais agora são virtuais, assim como as sessões são virtuais e não mais presenciais. Então, e uma coisa importante também que está acontecendo aqui no TRE do Estado de São Paulo, presidente Luiz Rogério, é que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral faz questão da participação da OAB em todas as sessões. Então, na verdade, nós temos quem é que participa dos julgamentos virtuais do TRE. São 7 juízes que compõem a corte, mais o representante do Ministério Público e mais o representante da OAB. Então, são 9 os participantes das sessões, e aí, se tem algum colega que vai fazer sustentação oral, ele participa daquele julgamento específico onde ele está contratado para atuar. Mas a OAB está presente em todas as sessões virtuais, acompanhando desde o início até o fim, e essa é foi um pedido, inclusive, do próprio presidente, desembargador Nuevo Campos, para que a OAB estivesse presente em todas as sessões virtuais. Dr. Wagner? Veja só, hoje nós temos uma eleição que não necessariamente, você falou que tem que ser no dia 13, ela tem que ser, não precisa ser no primeiro domingo de outubro, mas o ideal é que seja. E se por um acaso não conseguirmos isso daí, teria que ser feita uma emenda à Constituição? Excelente, também é uma discussão que a gente está travando, que tem sido travado no âmbito da justiça eleitoral e do direito eleitoral, doutor Wagner, que é o seguinte. Então, quais são as possibilidades, né? O plano A é a gente seguir a Constituição Federal. Repito, é isso que o TSE quer, é isso que o ministro Barroso quer. Segue a Constituição Federal, primeiro domingo de outubro e último domingo de outubro. Está na Constituição. Vamos cumprir a Constituição, e ninguém faz favor em cumprir a Constituição. Cumprir a Constituição é um dever de todos nós. Mas pode ser que a pandemia não deixe a gente cumprir a Constituição Federal. Então, em acontecendo isso, quais são as possibilidades? Possibilidade número 1, vamos adiar, por exemplo, para final de novembro o primeiro turno e meio de dezembro o segundo turno nos municípios onde houver segundo turno. Essa é uma possibilidade. Para que aconteça isso, quer me parecer que há necessidade de uma emenda constitucional. E não uma emenda constitucional que altere definitivamente a Constituição Federal, porque, na verdade, nós estamos falando de uma exceção. Seria só esse ano que nós teríamos a diferença no calendário eleitoral. Então, teríamos que ter uma emenda constitucional no ato das disposições transitórias, dizendo mais ou menos o seguinte: no ano de 2020, por conta da pandemia, a eleição não vai ser no primeiro domingo de outubro, vai ser no terceiro domingo de novembro. E isso valeria apenas para o ano de 2020, ou seja, seria uma emenda ao ato das disposições constitucionais transitórias. Por que seria interessante, doutor Wagner, se a gente conseguisse algo assim, de realizarmos as eleições ainda no ano de 2020? Porque se a gente faz as eleições ainda esse ano, a gente dá posse para os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores no dia 1º de janeiro de 2021. E aí não há necessidade de prorrogação de mandato. Então, essa primeira possibilidade não é a melhor é cumprir a Constituição, mas não é tão ruim assim, porque pelo menos eu ainda consigo realizar as eleições esse ano de 2020 e dou posse aos eleitos em 1º de janeiro de 2021. Então, essa é a primeira possibilidade.
Vamos imaginar que a pandemia não deixa a gente realizar eleições esse ano. Aí vem a segunda possibilidade. Aí nós teríamos que mexer na Constituição Federal de novo no ato das disposições constitucionais transitórias, e aí a gente joga, por exemplo, essas eleições para abril, maio do ano que vem. Só que ao fazermos isso, jogarmos as eleições para maio do ano que vem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que prorrogar os atuais mandatos. Então, os eleitos, as pessoas que estão no mandato hoje, ganhariam de presente 4 ou 5 meses a mais, e ao mesmo tempo a gente teria que reduzir os futuros mandatos. Porque se você dá 5 meses para os atuais, você tem que tirar 5 meses dos futuros eleitos, os futuros prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, teria que mexer na Constituição Federal para prorrogar os mandatos atuais e a gente reduzir os próximos mandatos. Aí a gente realizaria as eleições em abril, maio do ano que vem. Vejam que coisa interessante. Há quem diga, inclusive, eu já ouvi isso por aí, que poderia acontecer o seguinte: a gente não tem eleições esse ano, fica lá para frente, não consegue a prorrogação de mandato, e enquanto a gente não tem essa prorrogação de mandato, como a gente vai ter vacância nos cargos de prefeito e vice-prefeito, assumiria o juiz da comarca. O juiz da comarca passaria, então, a exercer o mandato tampão naquela comarca, até que viessem as eleições, por exemplo, em abril, maio do ano que vem. Eu acho essa hipótese terrível, colocar juiz como prefeito. Por quê? Nada contra juiz, eu acho que juiz é gente muito gabaritada, muito inteligente, muito capacitada. Mas juiz não teve voto. Então, entre colocar o juiz sentado na cadeira de prefeito e prorrogar os mandatos atuais, eu ainda prefiro prorrogar os mandatos atuais, porque pelo menos os mandatos atuais foram obtidos pelo voto popular, foram obtidos em eleições realizadas em 2016. Então, a hipótese de eu colocar um juiz sentado na cadeira de prefeito, para mim é terrível, para mim é inconcebível, até porque numa situação como essa, vejam que interessante aí, presidente Luiz Rogério, você coloca o juiz sentado na cadeira do prefeito, mas como é que ficam as câmaras municipais? Porque a vacância não seria só da prefeitura, a vacância seria das câmaras municipais também. Então, aí eu dou até uma ideia, a gente colocaria os juízes sentados na cadeira do prefeito e colocaríamos os promotores sentados nas cadeiras dos vereadores. Quer dizer, não tem sentido, nenhum sentido, portanto, também não resolveria o problema, porque você resolveria o problema só das prefeituras e não resolveria o problema das câmaras municipais, do poder legislativo. Portanto, a coisa é realmente complicada, e nós estamos mexendo, volto a dizer, com a democracia brasileira. Tem uma outra pergunta. Nós falamos em fazer uma emenda à Constituição caso tenha que se prorrogar, mudar a data da eleição. Nessa emenda à Constituição, não poderíamos criar o voto digital? Poderíamos criar o voto digital. O voto digital é algo que está sendo discutido também, sempre foi discutido no direito eleitoral, cada vez mais, porque cada vez mais as tecnologias avançam. O voto digital não é algo que se coloque de um dia para o outro, demanda tempo de preparação da própria Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral hoje não está aparelhada para o voto digital, então a gente teria que mudar completamente. As urnas eletrônicas, por exemplo, terminariam, porque aí eu não preciso ir mais no colégio eleitoral, ou se não terminariam, seriam exceção, porque aí eu não preciso mais ir no colégio eleitoral votar na urna eletrônica, eu voto da minha casa, com a minha assinatura digital, com reconhecimento facial. Hoje em dia tem tudo isso, né? Eu posso ficar na frente do computador. Aliás, até os nossos smartphones agora, eles abrem, o meu não, porque o meu é um pouco mais antigo, mas os novos smartphones, eles abrem com reconhecimento facial. A pessoa olha para o smartphone e é aí que abre a tela. Então, tem reconhecimento facial. Isso poderia ser utilizado na Justiça Eleitoral. Mas o problema
do voto digital, doutor Wagner, é o problema você não consegue assegurar o sigilo do voto. Por quê? E não consegue evitar pressões. Pressão da família, pressão da esposa, pressão do marido, pressão do pai, pressão da mãe, fica todo mundo te pressionando, porque você vai votar na sua casa e vai ficar todo mundo olhando, quero ver em quem que você vai votar, tá votando no meu candidato? Não tá? E se eu vou na cabine indevassável da Justiça Eleitoral, o sigilo do voto está garantido. Você imagina eu que sou, por exemplo, mandado pela minha esposa manda em mim, a torta e a direita. Ela iria mandar eu votar no A, B ou C, e como é que ficaria? Claro que eu estou brincando aqui, né, pessoal? Até para ela não ficar brava comigo também. Mas, por exemplo, aquela mulher, vou dar um exemplo mais sério e mais grave. Aquela mulher, presidente Luiz Rogério, que sofre violência doméstica. Vamos imaginar essa situação. Então, seria mais ou menos o seguinte, ou ela vota no candidato que o marido está mandando, ou ela vai sair toda roxa, vai apanhar, vai tomar bordoada. Então, não precisamos ir longe no exemplo, né? E lá na cabine indevassável, ela pode falar, não, benzinho, pode deixar, eu vou votar no seu candidato, e vota no candidato que ela quer. Então, o voto digital é muito interessante, em tese seria viável, não agora, mas daria para a Justiça Eleitoral trabalhar com isso, mas tem o problema do sigilo do voto e tem o problema dessa pressão que as pessoas poderiam sofrer dentro das próprias casas para votar no A, no B e no C. Teríamos aí a volta do voto de cabresto, né, doutor Alexandre? Mais ou menos isso, é um cabresto doméstico, né? Eu volto a dizer, e é uma coisa importantíssima e gravíssima. Ou a mulher vota no candidato que o marido mandou, ela vai apanhar. Exatamente. Porque estamos falando aqui de violência doméstica. Doméstica. Exato. Então é isso. Aproveitar, doutor Alexandre, fazer a pergunta aqui da doutora Rosângela Devec Nabarro, que é a nossa presidente da Comissão da Mulher Advogada. Um abraço, doutora Rosângela. Ela pergunta, qual a sua opinião com relação ao uso do fundo eleitoral no combate ao Covid-19? O senhor já fez algumas considerações, mas eu acho que ela entrou agora na nossa live. Que coisa, vou tomar pedrada agora. Eu quero agradecer a pergunta da Rosângela, é muito importante essa pergunta, isso tem sido muito debatido. E por que eu vou tomar pedrada? Porque a minha opinião, eu acho que é contra-majoritária. É sedutor a gente usar esse tipo de argumento. Eu vou falar de novo, o senador Major Olímpio é um que tem defendido isso. Ele defende unificação das eleições, sou totalmente contra, e ele defende o seguinte, ainda que nós não tenhamos unificação das eleições, ainda que seja mantido o calendário eleitoral, pelo menos o dinheiro do fundo eleitoral a gente investe na pandemia. Ele tem dito isso, é um argumento sedutor, é um argumento populista. O meu pensamento é contra-majoritário nesse caso. Eu acho que é cada um no seu quadrado, só para ser bem claro naquilo que eu penso. E o que significa cada um no seu quadrado? Cada dotação orçamentária é a sua dotação orçamentária e a gente não tem que misturar as coisas. Primeiro que eu acho que o dinheiro do fundo eleitoral não vai resolver o problema da pandemia. O problema da pandemia envolve a necessidade de muito mais dinheiro que isso. Segundo, e eu vou repetir, quando a gente fala em dinheiro do fundo eleitoral, nós não estamos falando em pouca porcaria. Nós não estamos falando de dinheiro que vai ser jogado no lixo. Nós estamos falando do financiamento da democracia brasileira, e o financiamento da democracia brasileira é algo relevante. Mas está gastando muito. Ok, então vamos acabar com as eleições, vamos colocar um ditador de plantão. Lá, por exemplo, na Coreia do Norte, as eleições são baratíssimas, até porque não tem eleição na Coreia do Norte. Fica lá o Kim Jong-un e acabou, está resolvido, não gasta dinheiro com campanha, não gasta dinheiro com propaganda, não gasta dinheiro com esses detalhes democráticos. Então, acaba a eleição e fica tudo mais baratinho e a gente gasta dinheiro com a Covid. Então, vou complementar minha resposta para dizer o seguinte, se a vida está acima de tudo, e eu concordo com esse argumento, a vida está acima de tudo, então a vida está acima do Ministério da Educação.
Então, vamos pegar o dinheiro do Ministério da Educação. Ah, mas educação é importante. Claro que é importante, mas a vida é mais importante. Não adianta eu ter educação com uma pessoa que não tem a vida. Então, se o argumento é esse, Covid, eu estou falando de vida. Então, vida tem que pegar o dinheiro do fundo eleitoral e colocar na pandemia, então eu vou usar o mesmo argumento. Então, tem que colocar o dinheiro do Ministério da Educação e jogar na pandemia. Tem que pegar o dinheiro do Ministério, do Ministério da Justiça e jogar na pandemia. Tem que pegar o dinheiro da Secretaria da Cultura, da nossa Regina Duarte, e jogar na pandemia, porque, afinal de contas, a vida é o bem maior, o mais importante. Então, a gente pega dinheiro de todas as rubricas e jogamos na pandemia, não só pegamos o dinheiro que é importante para o financiamento da democracia brasileira. Com isso, eu peço desculpas, eu falo de novo, a minha opinião é contra-majoritária, mas é o que eu penso. Doutor Alexandre, eu tenho uma outra pergunta para fazer. O senhor acha que o atual momento político do Brasil é possível fazer uma emenda à Constituição, mesmo que seja para jogar, para pegar e mudar a data das nossas eleições? Olha, doutor Wagner, essa pergunta é difícil também, né? Eu sei que nós estamos num momento complicado, mas ou nós temos uma união dos poderes, do poder executivo, do poder legislativo e também do poder judiciário, e eles se juntam e resolvem essa questão, ou aí nós vamos ter aquele problema que eu acabei de falar, porque se a gente não tiver a prorrogação da eleição, se a gente não tiver a mudança do calendário e a gente não tiver a eleição em outubro, nós corremos o risco de termos uma vacância nos cargos. Então, vamos imaginar a seguinte situação: o Congresso Nacional não se entendeu com o Executivo e vice-versa. O Congresso Nacional não autorizou a eleição em outra data, não prorrogou o mandato. Então, o que nós vamos ter no dia 1º de janeiro de 2021? Nós vamos ter 5.500 prefeituras sem prefeito e 5.500 câmaras municipais sem vereadores. Então, é disso que nós estamos tratando. Então, ou o pessoal se conscientiza disso, e acho que estão se conscientizando, param de brigar, param com briga se é gripezinha, se não é gripezinha, se é isso, se é aquilo, e focam naquilo que é importante, que é a democracia brasileira, se entendem e definem aí como é que vai ser, como é que não vai ser, ou, repito, nós podemos entrar numa sinuca de bico. E qual é essa sinuca de bico? Dia 1º de janeiro de 2021, nós não teremos nem prefeito, nem vice-prefeito e nem vereador, porque simplesmente os mandatos terminam no dia 31 de dezembro. Então, ainda que o prefeito queira continuar, ele não vai poder continuar, a menos que tenha uma autorização constitucional. O vereador que queira continuar não vai poder continuar. E, portanto, nós vamos ter um apagão nas prefeituras e nas câmaras municipais. Eu espero que isso não aconteça. Conseguimos restabelecer a conexão com o doutor Martins. Doutor Martins, está nos ouvindo? Acho que não. Perdemos a conexão novamente com o doutor Martins. Doutor Alexandre, eu gostaria de só mudar um pouquinho aqui o rumo da nossa prosa. Aqui na subseção da Lapa, nós temos uma atuação muito forte, muito eficaz com a Jovem Advocacia. Eu queria aproveitar um momento também para mandar um abraço à coordenação da nossa Comissão da Jovem Advocacia, ao doutor Caio, à doutora Michele, doutora Sabrina e ao doutor Lincoln, que são os nossos coordenadores. Inclusive, o doutor Caio está aqui, mandando um abraço ao doutor Rolo, dizendo que o senhor está esclarecendo muito bem os temas. Dr. Caio Soares, grande abraço. Abraço para o Caio. E eu queria perguntar ao colega, para o jovem advogado que pensa em militar na área do direito eleitoral, que conselho que o senhor daria a esse jovem advogado? É uma área promissora? O que ele tem que fazer? Quais são os caminhos que ele tem que trilhar caso ele queira enveredar por esse ramo do direito?
Bom, antes de mais nada, eu quero mandar um beijão para a colega, para a querida amiga Maíra Vélez, que é minha colega, nossa colega advogada, e é inscrita lá na subseção de Jabaquara, onde eu também sou inscrito. E para a jovem advocacia, em relação ao direito eleitoral, eu vou responder essa sua pergunta, presidente Luiz Rogério, fora da pandemia. Por que eu vou responder a sua pergunta fora da pandemia? Porque na pandemia, e aqui é um depoimento que eu estou dando ao vivo para vocês e para todo mundo que nos assiste no Brasil, eu diria que o direito eleitoral está bem complicado, essa área do direito eleitoral. Por quê? Porque está todo mundo pensando em pandemia e ninguém está pensando em gastar dinheiro com eleição. Essa é a grande verdade. Então, Alexandre, está chovendo cliente para te contratar hoje para as eleições? Não está chovendo cliente para me contratar. Por quê? Porque ninguém está pensando em eleição. Estão pensando em pandemia. A gente não sabe nem se vai ter eleição ou não. Então, realmente, a coisa está complicada. Eu acho que cada um está sentindo na pele o que está acontecendo por conta do isolamento social. Vocês advogam, cada um nas suas respectivas áreas. Uns estão com mais procura, outros estão com menos procura. A gente está com dificuldade até de ter acesso aos nossos escritórios. Estamos ficando em casa. Mas no ramo do direito eleitoral, eu diria o seguinte, por enquanto, está muito parado o mercado. Muito parado o mercado, está todo mundo sem dinheiro, quem tinha dinheiro e poderia investir na própria campanha, agora está sem dinheiro porque o restaurante está fechado, a pessoa, por exemplo, dona de restaurante, ou ele é um comerciante e quer ser candidato a vereador, só que para ser candidato a vereador, ele depende do comércio dele, só que o comércio dele está fechado, porque a pandemia não deixa abrir o comércio dele, não deixa abrir o restaurante dele. Então, ele vai contratar advogado eleitoral para cuidar da eleição dele? Não vai. Ele tem que pagar a conta dele, ele tem que pagar a conta de água, ele tem que pagar a conta de luz, ele tem que negociar com o funcionário dele aquela medida provisória da presidência da República, se reduz a jornada de trabalho e proporcionalmente o valor do salário. É disso que nós estamos tratando agora. Nós estamos tratando de pré-candidatos que não sabem nem se vão ser efetivamente candidatos, porque não sabem se vão ter dinheiro para ser candidato, porque ele está faltando dinheiro para ele pagar as contas da casa dele, como é que ele vai ser candidato? Ele já está pensando duas vezes, e talvez até desista, porque aí o cônjuge também começa a buzinar, para com essa história, ou seja, o marido ou a esposa, para com essa história de campanha eleitoral, nós temos que pagar nossas contas, tem que pagar o colégio da criança, tem que pagar o colégio do filho. Então, eu quero dar esse depoimento, o ramo do direito eleitoral hoje, por conta da pandemia, oxalá melhore mês que vem ou outro mês, mas hoje, por conta da pandemia, nós estamos sofrendo, e não sou só eu que reclamo, não, os colegas que são dessa área têm reclamado. Tirando essa parte da pandemia, vamos tentar responder dizendo o seguinte, o que eu sempre gostei do direito eleitoral é que ele não tem a mesma quantidade de concorrência que nós temos, por exemplo, no direito civil, no direito penal, no direito do trabalho. Então, é claro que tem concorrência, mas não é tanto assim. Hoje em dia, na área do direito do trabalho, não estou querendo desmerecer ninguém, nenhum ramo do direito, pelo amor de Deus, mas você acha um advogado praticamente em cada esquina que atue com direito do trabalho, ou que atue com direito penal. Já direito eleitoral não é bem assim, as pessoas são mais especializadas, têm, portanto, uma menor concorrência, mas assim como todas as áreas do direito, tem que estudar, tem que se dedicar, tem que pesquisar, tem que acompanhar, mas isso não é só na área do direito eleitoral, isso é no direito tributário, isso é no direito empresarial e assim sucessivamente. Nosso querido Martins voltou. Vamos passar, então, a palavra ao doutor Martins, conexão já estabelecida, restabelecida. Estão te derrubando, hein, Martins? Você vê, né? Já viu puxar tapete de vice? É a primeira vez, pô. Eu vou dizer, eu tava igual quem pega ônibus errado. Eu estava vendo eu aqui, pensando que eu estou na live e tinha caído e não tinha percebido. Mas eu tenho, o doutor Alexandre colocou uma coisa bem feita aí, a questão das contratações, né? E eu tenho um colega que é muito amigo meu, pessoa do meu relacionamento, e que ele faz campanhas eleitorais. E aqui em São Paulo, já trabalhou em várias campanhas.
E ele estava comentando justamente isso comigo essa semana, né? Porque até agora ele não teve nenhum candidato que o procurou para poder começar a fazer um trabalho de campanha ou projeto de campanha, como vai ser o que ele já teria. Ele falou assim, olha, eu já teria, está começando trabalhando em março, fevereiro, já para as eleições, para montar projetos, essas coisas. E até agora ele não teve nenhuma procura. Os clientes que ele já tem nessa área do eleitoral, ele procurou alguns candidatos, eles também não sabem como vão fazer campanha, se a campanha vai acabar sendo pelo WhatsApp mesmo, virtual, eles também não têm essa informação, porque também não tem ideia de quanto vai gastar e quanto vai vir para esse gasto, né? E eu tenho uma pergunta, mais um comentário do que uma pergunta. Primeiramente, se nós formos fazer essa emenda eleitoral, diminuindo, aumentando o mandato desses que estão aí presentes, e automaticamente vai ter uma briga muito grande, porque ninguém vai querer ter o mandato diminuído, porque é aquela história, né? Alguém ganha, alguém perde. Exato. Ganhar todo mundo quer, mas perder ninguém quer. Exato. Né? Essa discussão para essa emenda lá da Constituição, no Legislativo, não vai ser uma briga muito difícil de se resolver, doutor? Olha, Martins, eu acho que sim, eu acho que é uma discussão muito complicada. Por isso que eu tenho dito, seguindo a linha do ministro Barroso, eleito presidente do TSE, que nós temos que, primeiro, tentar cumprir a Constituição, e a Constituição fala primeiro domingo de outubro. Então, esse é o plano A. O plano B, se não der para fazer em outubro, vamos jogar o calendário para dezembro, que seja final de novembro, início de dezembro, mas ainda realizarmos as eleições em 2020. Porque se a gente conseguir... Oi? Fazemos as eleições este ano, seria o mal menor, digamos assim. Sim, porque se a gente faz as eleições ainda esse ano, em novembro, dezembro, a gente dá posse para os novos eleitos no dia 1º de janeiro de 2021, e, portanto, não há necessidade... Não mexe com ninguém. Isso, exatamente. A gente não precisa entrar nessa discussão se prorroga, se não prorroga, aumenta de mas tem que reduzir os próximos... Então, a gente sai dessa discussão. Simplesmente a gente fica com a posse no dia 1º de janeiro, que seria, dentro das possibilidades, uma possibilidade interessante, que não traria tanto prejuízo e tanta briga no Congresso Nacional, porque eu concordo com vocês, a briga no Congresso Nacional vai ser grande. E o senhor acredita que há possibilidade de nós chegarmos nessa briga e ver isso resolvido no Congresso? Então, o ministro Barroso, tem dito que o martelo vai ser batido no mês que vem. Então, em junho, já tem um monte de projetos de emenda constitucional pipocando, já tem de tudo. Mas o ministro Barroso tem dito que vai bater o martelo, claro, junto com o Congresso Nacional, no mês que vem, em junho. Então, o que eu imagino que vai acontecer? Em junho, o ministro Barroso vai sentar com o presidente da Câmara, vai sentar com o presidente do Senado, e talvez com o presidente da República também, porque aí coloca os 4 poderes, e o presidente Supremo, claro, também junto, e eles vão ter que se entender e dizer, olha, ou a gente se une aqui, e todo mundo rema para o mesmo lado, para a gente ter uma solução para essa pandemia, e para a eleição, porque eleição não é brincadeira, eleição é democracia, ou então a coisa vai ficar complicada. Então eles vão ter que ter essa conversa, vão sentar todos lá, imagino eu, no mês que vem, Barroso, presidente do TSE, presidente do Supremo, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente da República. Seriam 5 pessoas que vão ter que sentar e vão ter que se entender como é que vai ser, como é que não vai ser, até para que os presidentes da Câmara e do Senado levem essa mensagem para os seus pares na Câmara e no Senado. Eles vão ter que sentar lá com os líderes e dizer, olha, é assim, 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 ou a gente se une aqui e resolve o problema, ou a gente vai ter uma questão muito complicada, que pode ser a vacância, repito, de 5.500 prefeitos e 5.500 câmaras municipais, sem os respectivos prefeitos e sem os respectivos vereadores, o que seria uma tragédia. É um vácuo de poder que não pode existir, né? Claro, exatamente isso.
Doutor Alexandre, infelizmente estamos chegando ao final da nossa live. O tempo já está comprometido. Eu gostaria então de passar aqui a palavra ao Dr. Wagner, depois ao Dr. Martins e depois ao senhor, para que façam assim as suas considerações finais. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a toda a diretoria da OAB Lapa pelas brilhantes lives que está fazendo no decorrer desses 1 mês e meio de pandemia. Todos os dias a gente tem live e todos os dias bem assistidas e com temas brilhantes. Então, gostaria de agradecer ao Dr. Luiz Rogério, Dr. Martins, doutora Adriana e doutora Elizabeth Toninato. Também gostaria, viu, doutor Alexandre Rolo, de parabenizar pela brilhante explanação dos assuntos discutidos. Achei que foi muito esclarecedora e ficou aquele gostinho, né? Porque o assunto eu, por exemplo, como gosto de política, então, para mim, eu adoro esse tema. Então, gostaria de contar com a presença de Vossa Excelência, né? Em outra oportunidade. E, desde já, parabenizar pela brilhante live que o senhor fez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Doutor Martins? Bom, eu só tenho a agradecer ao doutor Alexandre pelo a gente poder roubar um pouco desse espaço que ele tem e poder passar esse conhecimento que para nós é novo, não é todo mundo que milita nessa área, o doutor milita brilhantemente no direito eleitoral. Agradecer a presença do doutor Alexandre, é sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. E a gente não esquece aquele café que nós tomamos no seu escritório há algum tempo atrás. Viu? É verdade. Vamos tomar um cafezinho aí qualquer dia. Muito obrigado pela presença. Obrigado, doutor Wagner. Obrigado, doutor Luiz Rogério. Lembrando que nós estamos aí com as nossas agendas de live quase comprometida totalmente até mês de junho. Já para o mês que vem já temos lives marcadas, então temos bastante trabalho aí pela frente. Aqui o trabalho não para, nós estamos a cada dia aí construindo um pouco mais, botando um tijolinho a mais na nossa construção do nosso trabalho, e é muito bom poder contar com grandes nomes da advocacia, como o doutor Alexandre aí com a gente. Doutor Luiz Rogério, muito obrigado mais uma vez pelo convite, poder participar aqui, e fico aí o meu abraço a todos os internautas, a todos os colegas que participaram e nos ouviram aí durante esses 45, 50 minutos. Muito obrigado a todos. Doutor Alexandre? Bom, eu queria agradecer também a oportunidade, presidente Luiz Rogério. Quero saber se eu posso fazer propaganda do meu livro. Por favor, por favor. Eu vou até deixá-lo aqui solo na tela para que possa fazer, sim. Quero fazer a propaganda do meu livro, Eleições, o que mudou, da editora Foco, ok? Mas eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui presente, foi uma satisfação estar aqui com o presidente Luiz Rogério, com o nosso Martins, querido amigo, também o Wagner. Quero deixar um abraço apertado para a Adriana Carla, para a doutora Elizabeth, nossa tesoureira, dizer que foi uma honra, meus amigos, estar aqui com vocês nessas lives, a subseção da Lapa, eu já havia dito isso offline, antes da gente começar, tem se destacado no estado de São Paulo, com essas lives de excelência que está realizando. Agradeço muito por eu ter sido encaixado nessa grade de gente tão qualificada, espero ter correspondido, para mim foi uma satisfação. Você sabe, Martins, que outro dia eu estava vendo essa foto daquele nosso café que a gente tomou em 2018, estava lembrando daquele nosso papo gostoso. Enfim, vocês estão convidados para voltarem lá, assim que a pandemia nos deixar. E fica, então, mais uma vez aqui o livro, Eleições, o que mudou, da editora Foco. Quero mais uma vez agradecer a oportunidade, presidente, querido amigo Luiz Rogério Barros.
Antes de agradecê-lo ao final, doutor Alexandre, eu quero só lembrar aos nossos queridos internautas que amanhã temos live aqui às 19 horas e 30 minutos. O tema, a aplicação do ITCMD frente à pandemia e o PL 250/2020. Nossa convidada, doutora Monete Hipólito Serra, que é registradora civil e tabeliã de notas do Distrito do Jaraguá, São Paulo. Doutor Alexandre, sou suspeito para falar do senhor, porque além de seu fã, nós somos grandes amigos. Muito obrigado mesmo pela presença. Hoje a subseção da Lapa, nossa subseção virtual, como estamos chamando, ela está engrandecida. Saiba que aqui as portas não estão abertas, sim escancaradas. Muito obrigado mesmo. E aqui na subseção da Lapa tem total apoio. Saiba que somos soldados desta gestão Caio Augusto, somos soldados amarelos. Muito obrigado mesmo. Doutor Martins, sem palavras, muito obrigado pelo constante apoio. Doutor Wagner, muito obrigado pelo seu constante apoio. Quero também estender esse abraço, um abraço que não podemos dar, né? Um abraço virtual, um abraço simbólico, a doutora Cristina Toninato, a doutora Adriana Gomes, a nossa conselheira Kátia Dias e a vocês, nossos queridos, nossas queridas internautas, porque esse trabalho que não para, ele é dedicado a você. Nós somos voluntários para você, amigo, amiga, advogada. Fazemos esse trabalho com amor e com carinho. Então, sintam-se abraçados virtualmente neste momento. Até amanhã e que Deus nos proteja. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.